sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou a Daniele Amaro, oncogeriatra do grupo, e vou acompanhá-los no episódio de hoje. Se vocês ainda não nos seguem na rede social, procure os nossos canais e não deixe de perder nenhuma informação sobre o envelhecimento saudável. É com grande satisfação que nós recebemos hoje aqui no podcast uma convidada muito especial, a psicóloga transpessoal e escritora Laís César, que se dedica ao estudo do autoconhecimento, da espiritualidade e da expansão da consciência. Ela é autora dos livros que são livros transformadores, como A Quinta Dimensão, Vivendo Bem na Nova Civilização, Propósito da Essência, Caminho Transpessoal para a Quinta Dimensão e Passagem para a Essência, o livro iniciático. E ela nos convida para refletir sobre a jornada do ser humano rumo a uma vida mais alinhada com a sua essência e o seu propósito. Assim, o nosso tema de hoje vai ser Passagem para a Essência, o envelhecimento como caminho para o autoconhecimento. Muito obrigada, Laís, por ter aceitado o convite de estar aqui hoje com a gente, conversando desse tema tão transformador. Eu que agradeço, porque eu já acompanho um pouquinho desse trabalho que é maravilhoso. Então vamos lá. Antes da gente entrar no tema, né, do envelhecimento e dessa passagem para a essência, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho para os nossos ouvintes. Você trabalha, né, como psicóloga transpessoal, né, e a gente sabe que esse termo pode ser novo para muitas pessoas, né? Por isso é importante a gente saber o que é a psicologia transpessoal e como ela se difere, né, dos outros ramos da psicologia e o quanto isso está lá intrincado nos seus livros, demonstrado nos seus livros. Então, a transpessoal é conhecida como a quarta força da psicologia. Behaviorismo, que é a comportamental, a psicanálise, e a terceira é o humanismo. O humanismo que é mais conhecido por Carl Rogers, né, com Carl Rogers, que já deu um passo além, que foi assim, a intencionalidade do humanismo de Carl Rogers era manifestar, o terapeuta ser um canal que facilita a manifestação do potencial intrínseco do ser humano. Que, em outras palavras, é o que eu falo, a essência. Então, depois de Carl Rogers, veio a transpessoal. E qual é a diferenciação? O aspecto espiritual. Né? Então, o que seria esse espiritual? O espiritual, vamos esclarecer bem, que não tem nada a ver com religiosidade. Sim. Espiritual é a nossa conexão, né, com o nosso divino, com o nosso Deus interior. Então, a transpessoal traz essa possibilidade de você se conectar com o seu aspecto espiritual. Agora, a minha linha é transpessoal da essência. Sim. Então, o que seria esse da essência? Porque existe uma diferenciação, que foi uma linha que eu mesma criei dentro do meu processo com tanta da cabala e espiritualidade e vários caminhos que eu já fiz por aí. Então, esse da essência é, como está no livro Passagem para a Essência, que a cura de todos os males individuais e coletivos está na reconexão com a essência, que é o nosso centro de luz, que a gente pode dizer em outras palavras, que é o nosso Deus interior, para entender melhor. Para quem está começando, né, nesse caminho agora. E, né, que nem você citou no seu livro A Passagem para a Essência, né, que você fala dessa transição para a consciência, tem a abordagem também de elevação vibracional, e eu gostaria que você explicasse isso um pouquinho para os nossos ouvintes também, como é que funciona essa questão da elevação vibracional, como que ela pode se relacionar com o processo do envelhecimento. Tá, então, elevar a vibração seria um aumento da frequência. Então, não é exatamente a quantidade de energia, porque às vezes a pessoa pode ter muita energia, mas uma energia densa. Então, a elevação do padrão vibratório é um aumento da frequência mais sutil do campo de energia. Vamos imaginar que o nosso corpo físico é energia em movimento, só que num movimento tão lento que a gente não consegue ver. Então, o nosso corpo físico, emocional, mental e espiritual é um campo energético que a gente tem. Então, o aumento da frequência vibratória seria um estado mais sutil da energia. Então, como elevar... Acho que talvez seja uma outra pergunta, mas como elevar a frequência, o padrão vibratório? Então, tem muitas formas, mas de uma forma resumida seria assim, você estar fazendo coisas que te tragam bem-estar ou pensamentos, sentimentos que te tragam bem-estar.
Então, a conexão com a essência é a base da base para você elevar a sua frequência vibratória. E como que funciona esse processo da gente ter essa relação com a nossa essência, né? De você realmente ter essa passagem para a essência na prática, né? Principalmente se a gente for pensar num paciente que é 60 mais, em que isso traz uma pessoa que tem uma vivência, né? De várias experiências, né? Como que a gente consegue fazer, né? Esse processo do autoconhecimento, de você desenvolver a sua essência, você ter esse contato interior? Então, basicamente, é assim, não é exatamente uma meditação, mas o contato interno. Então, Carl Rogers, que eu falei lá do humanismo, ele tinha um discípulo que trabalhava com ele, que era Gendler, que observou que os clientes que tinham mais cura, né, eram aqueles que tinham mais facilidade de fazer um contato interno. Então, esse contato interno, que não é exatamente meditação, tá? Porque meditação você vai conectar com o sutil da sua consciência. O contato interno é parar, silenciar, se ouvir, se perceber. Então, isso que vai aumentar o seu padrão vibratório, a sua conexão com você mesmo, com a sua essência. Seria isso. E quando a gente faz esse contato com a nossa essência, eu acho que às vezes a pessoa acaba lidando também com muitos sentimentos interiores, né? Muita coisa que ela aguardou durante muito tempo. Como lidar com todas as vezes essa avalanche de sentimentos que podem vir e que, na verdade, muitos deles que podem estar até te atrapalhando, né? Para você ter esse autoconhecimento, digamos, uma harmonia na sua vida como um todo. Essa pergunta é importantíssima. É por isso que o ser humano vive fugindo do contato interno. O ser humano fica fugindo exatamente da maior possibilidade dele de ter um bem viver. Então, no medo inconsciente, muitas vezes é inconsciente, medo inconsciente de entrar em contato com sentimentos dolorosos, como tristeza, medo, então ele vai ter os mecanismos de fuga para não sentir. Só que está lá tudo represado no inconsciente e tem os seus danos, inclusive físicos, né? Sim. Inclusive físicos. Então, a questão é entrar, né? Fazer esse passo de entrar em contato, né? Esse contato interno, silenciar e deixar que venham os sentimentos e acolher. O acolhimento é a palavra-chave, né? Acolher esses sentimentos que fazem parte. Então, o acolhimento é o primeiro passo da cura. A gente lutar contra os sentimentos, eu não posso sentir isso, brigar com isso, só deixa eles mais fortes. Tudo que a gente combate fica mais forte. Entendi. É você acolher todo aquele rebuliço, né, interno que está acontecendo. Isso já é uma forma de começar a curar. Né? E de você identificar pontos sensíveis que você precisa de cura. Seria mais ou menos esse o processo. E se a gente for pensar no envelhecimento, né, existe uma forma da gente ressignificar toda uma trajetória, porque eu vejo que o paciente idoso provavelmente ele já vai ter muitas coisas da bagagem, né, da mochila dele lá, que ele tenha que lidar. E a gente consegue desapegar de, por exemplo, rótulos, padrões que a gente carrega ao longo da vida, com esse processo do lidar com a nossa essência, que a gente vê que o paciente idoso, ele sofre muito com o etarismo, né? Não só com as visões que ele tem dele mesmo relacionadas ao envelhecimento, quanto que a sociedade impõe sobre ele, do que ele deve ser como idoso, que lugar que ele deve ocupar como idoso. É possível, a partir do momento que a gente tem esse contato com a nossa essência, você passar por um processo de ressignificação e de achar um novo caminho, digamos assim? Você já falou exatamente a questão que é. Porque quando esse contato com a própria essência faz você ter uma visão mais amorosa de você mesmo. E você não tem que seguir padrões, ser isso ou aquilo. Então, assim, o contato com a sua essência vai fazer você ter uma visão mais amorosa de você mesmo. Porque não é assim, o nosso amor próprio não está no que a gente pensa da gente mesmo, ou dos aspectos da nossa personalidade, ou as coisas que são do externo. Porque tudo isso é transitório. E essa é a coisa mais importante para o idoso, mas não só para o idoso, porque se você viveu bem, mundo, você né? vai envelhecer bem. Sim. Né? Então, se você não tiver tão apegado à sua autoimagem, ao que você tem que ser, a essa luta da vida,
né, para simplesmente se conectar com o seu ser, né? Então isso vai mudar totalmente a possibilidade de como você vai se olhar no envelhecimento. E a gente vê muito que essa parte do autocuidado, né, o equilíbrio emocional, ele é essencial nessa fase da vida, né? Conforme a gente vai passando pelo envelhecimento. E quais práticas que você recomenda para a gente manter tanto a mente quanto o nosso corpo saudável? Então, basicamente, esse contato interno sempre. Sim. Sempre. Então, assim, a base da base da base. Respiração profunda. O que é respiração profunda? Trazer o máximo de ar e soltar lentamente. Só de fazer, sempre que lembrar, só de lembrar de respirar trazendo mais oxigênio, você vai trazer mais vitalidade. Porque a vitalidade, tanto física quanto espiritual, tudo é a base da respiração. Então, trazer mais oxigênio e soltar mais lentamente, porque também a depressão é a falta de oxigênio. A pessoa vai deprimindo, ela vai respirando menos. Então, o passo básico, por exemplo, para a depressão é esse. E para o pânico, para a ansiedade e fobias similares, é a expiração mais lenta. Então, essa é a base, tanto para tudo. Então, a respiração vai fazer a pessoa se conectar mais com ela mesma. Essa é a base da base. Mas também tem exercício de enraizamento. Por quê? Porque o envelhecimento, o idoso, ele vai se desconectando da terra. De uma certa forma, isso faz parte do processo natural da vida. Mas existe exercício básico que é assim, intencionar, né, porque a energia segue a intenção, intencionar, enraizar a sua energia na terra, fazer contato com a terra, praticar os pés no chão. Os pés no chão. Então, essa intenção de enraizar sua energia na terra. Comer raízes, por exemplo. Então, são formas de conectar com a terra. Então, isso vai ajudar bastante. Outro exercício, o portal da alma, que é um exercício que vai se conectar com a sua essência. Outro exercício, você praticar sempre. Quando acontece alguma coisa, ao invés de perguntar por que aconteceu isso, mas para quê? O que isso está me dizendo? Então, assim, a resiliência, que não é a aceitação dos fatos, né? Não é exatamente porque a aceitação pode dar um teor, assim, de ter que engolir isso. Ao passo que a resiliência, que vem do estado mais da alma, é possível viver muito melhor. Sim. Então, isso é a base da base. Agora, se quem quiser, no canal do Espaço Essência, /Laís César no YouTube, tem o exercício de enraizamento e portal da alma, que é a base. Então, é a base. Quem sentiu o chamado? Conexão com a Terra e com o Deus interior. Isso é a base do caminho. E a gente vê que, nem você falou, esse processo do enraizamento, né? Às vezes até de modo subconsciente, a gente vê o quanto as pessoas, elas se sentem relaxadas quando elas estão na natureza e esse pé na terra, que nem a gente vê muita pessoa falar, nossa, o ir na praia e pisar na areia, ou pôr os pés no mar, ou pisar na terra, o quanto isso traz uma paz interior, né? E às vezes sem saber, a pessoa já está fazendo esse processo, né? De modo quase que inconsciente. E você acredita que o próprio processo de envelhecimento, ele ensina a gente sobre a aceitação, sobre esse processo de desapego ou não? Às vezes ele pode ser um processo em que a gente sobrecarrega mais a nossa essência, sobrecarrega mais o nosso interior, ou pode ser uma coisa que depende da pessoa, né? A gente tem as duas versões. Então, assim, na verdade, como a pessoa viveu é como ela vai envelhecer. Mas tudo é mutável. Sim. Tudo pode mudar. Mas, assim, se a pessoa não fizer nada na vida de conexão consigo mesmo, de trazer mais amor por si mesmo, não é exatamente fazer coisas que vão trazer bem-estar. Também. Mas o mais importante é que venha de dentro para fora. Então, esse processo de como a pessoa foi se relacionando com ela mesma, ela vai ter uma velhice conectada mais com a sabedoria, porque isso é uma coisa que vai aumentando, porque vai se desconectando das demandas do mundo externo, vai naturalmente conectando mais com o interno e com o espiritual. Então, esse é o processo natural, o idoso ser mais sábio,
Esse é o processo natural, da natureza. Sim. Agora, o que acontece? Quando vai envelhecendo, o inconsciente vem para fora. Tem isso também. O idoso ele, de uma certa forma, as questões da infância vão vindo para fora. Então, eu observei o meu pai sendo idoso, exatamente, eles podem ir virando mais criança. E aí, o que está lá dentro, o inconsciente, então, se a pessoa viveu com mágoas, ressentimentos, isso é a base da base. Não ter mágoas e não ter, não. Trabalhar esse processo, né, de perdão, porque essa é a base. Então, eu vi assim, o meu pai, que passou a vida inteira preocupado com dinheiro sem motivo, ele era um velhinho alegre, você conheceu? Sim. Ele era um velhinho alegre, ele veio para fora, essa alegria dele. Sim. Mas é assim, então o que a pessoa tem dentro, então vem para fora. Se é uma pessoa amargurada, vai ficar pior. Sim. O envelhecimento vai pôr uma luz no inconsciente. E nosso inconsciente tem a luz, né, que é a nossa positividade, e tem a sombra, que é aquilo que a gente não foi lidando na vida. Em algum momento aquilo vai vir, digamos, com tudo, né? E a velhice é um ótimo momento para isso acontecer. E quando a gente vê no seu livro, né, na Quinta Dimensão, que você aborda um pouquinho do status da nossa civilização atual, como que é a visão do papel dos mais velhos nessa nova civilização? E como que é esse conceituamento da Quinta Dimensão, para que os nossos ouvintes entendam um pouquinho mais desse termo? Então, de uma forma bem resumida, o que é a Quinta Dimensão? Então, é uma mudança de padrão vibratório da Terra. Então, a gente viveu até a terceira dimensão. Então, primeira dimensão, formação dos répteis, cérebro reptiliano. Segunda dimensão, formação dos mamíferos, cérebro límbico. Terceira dimensão, a formação do humano com o córtex cerebral. Tá? Então, a terceira dimensão é o mundo da forma. Tá? Então, a gente chegou no ápice do desenvolvimento da terceira dimensão com o desenvolvimento tecnológico. E aí a quarta dimensão já seria além da forma, que seria a vida, o mundo mais nas nuvens, seria esse movimento. Quinta dimensão já começa uma abertura do cérebro pré-frontal, que os cientistas chamam de cérebro espiritual. Então, você vai ter uma maior abertura do coração, maior percepção das pessoas. Então, tem gente que fala, nossa, o mundo está pior, mas na verdade não está. São pontos, né, que a sombra tem sombra na Terra, mas em termos de uma consciência maior, nunca teve tão amplo essa possibilidade de mais solidariedade, de mais compaixão, de mais percepção do outro. E das pessoas se ligarem mais com a parte da espiritualidade também, né? Teve um aumento isso aí. Você acha que o período da pandemia acelerou um pouco esse processo? Para as pessoas do Espaço Essência, facilitou. Para mim também. Inclusive, o livro da Quinta Dimensão eu escrevi na pandemia. Veio da pandemia. Foi uma super oportunidade. Eu imaginei que talvez fosse um fruto, porque foi um período que a gente passou por muitas transições, né? E foi uma coisa que você também chegou a citar, dessa visão do idoso como alguém sábio. A gente vê hoje, até pelo avanço da tecnologia, né? E a gente vê que às vezes o paciente, né, a pessoa idosa, ela tem um pouquinho mais de dificuldade de lidar com as tecnologias, isso vem melhorando, mas a gente vê muito que a juventude não tem mais hoje tanto a visão da pessoa 60 a mais como aquele sábio, como a gente tinha antigamente, né, do idoso ser aquela pessoa detentora de conhecimento. E como que seria, eu acho que a relação dessa geração que vem vindo agora com o envelhecimento? Porque parece que às vezes a gente vê que eles falham um pouco de você identificar o longevo como o sábio e ver o envelhecimento como um período de sabedoria, que você falou que na verdade é o natural, deveria ser assim, né, da gente ressignificar a nossa história, sabendo que a gente vai chegar num momento que a gente é mais sábio. Tem algum conselho para o povo mais novo, né, para o povo mais jovem, para que eles trabalhem esse lado? Porque isso vai impactar o próprio envelhecimento deles, porque senão quando eles forem mais velhos, eles vão se ver de modo negativo, né? Sim. Eles vão acabar, de certa forma, levando isso na essência deles de um envelhecimento como algo negativo. Bom, são várias perguntas dentro dessa pergunta, mas assim... o quanto a gente está identificado com a matéria, a importância da imagem, da matéria, os apegos, vai no geral. É o quanto a gente vai ter dificuldade de enxergar a essência. Então,
para a gente ter mais assim esse olhar, não só sobre os idosos, mas para as pessoas no geral, é enxergar com os olhos da essência, a essência daquela pessoa. Então, como eu tive a experiência com o meu pai, ele já não falava, mas ele tinha um olhar. E quando às vezes eu olhava nos olhos dele, eu fico até emocionada. Eu via a essência dele e me conectava com a essência. Com a essência dele. Então, essa é que é a questão, não só para a gente se relacionar com os idosos, mas no casamento, para todas as relações. Ao invés da gente ficar na negatividade, na crítica com o outro, a gente enxergar a essência do outro. Essa é a cura das relações. Nossa, isso é muito profundo e muito bonito, né, da gente imaginar. E hoje a gente vê, assim, falando um pouco da minha área, né, que na verdade não vai ser o que vai ser abordado no seu livro, mas pensando, né, quem acompanha o canal sabe que eu sou oncologista e eu trabalho com os pacientes com câncer, e a gente vê que quando a pessoa lida com a finitude, né, que você vê que você tem um tempo finito aqui, como corpo, isso traz muito a pessoa voltar a buscar a essência, né? A tentar se ressignificar, a tentar voltar para o interior, né? E ver o que ela está deixando de legado, as coisas que ela tem dentro dela e às vezes buscar resolver aquilo que ela tem dentro dela. Porque às vezes o pessoal vê muito assim, tipo assim, nossa, o diagnóstico do câncer, como se fosse uma sentença, mas pensando por um outro lado, o câncer, ele te dá a oportunidade, tem até um estudo sobre isso, de você olhar para dentro. É como se ele te desse um tempo para você pensar, uma oportunidade. Porque se eu pensar, tipo, acordei, tive um infarto, morri. É como se você tivesse uma quebra abrupta das coisas. Enquanto você lida com esse diagnóstico, você vê assim que o seu tempo aqui pode acabar e você precisa lidar com algumas coisas. Você precisa se despedir de algumas coisas, você fica com medo do seu tempo, né, se encerrar e você precisa trabalhar coisas dentro de si. Né? Então, a gente vê o quanto esse lidar com a essência, se voltar para o interior, né? Para você ter uma longevidade saudável, para você ter uma vida plena, digamos assim, né? Apesar de todas as dificuldades todo mundo vai ter, você ter esse olhar para o interior. E a gente vê hoje que, às vezes, a gente vê que a própria pandemia deu para as pessoas a oportunidade desse olhar mais interior, mas a gente vê que tem muitas pessoas que às vezes não valorizam, né? Vão na correria do dia a dia, no mecanicismo do dia a dia e focam mais no fora e não olham para dentro. Mas né? aí é a própria infelicidade. É a própria infelicidade. Porque a felicidade é a conexão com o interno. Porque não é assim, essa história, sem a vida tem momentos felizes, não existe felicidade. Não. A felicidade, ela é genuína, que é um estado de bem-estar interno. Então, essa é a possibilidade. De você passar para esse olhar interior, né? E sair das falsas necessidades. Sim. Para as verdadeiras necessidades. Verdade, a gente vê muito isso hoje em dia, né? Então, acho que uma mensagem para as pessoas aí, que eu acho que também não tem uma idade, né, lá, para você olhar para o seu interior, né? Isso serve para qualquer momento da sua vida, você consegue passar por essa ressignificação do interior. Essa semana mesmo, eu tenho uma cliente que é mais idosa. Essa semana ela trouxe a questão do medo da finitude. Aí a gente fez um trabalho de respiração, tal, né? Lidamos lá. Ela saiu com uma outra vibração. Assim, a conexão com a essência. Se eu tenho a essência, se eu tenho a conexão com o meu divino aqui dentro, eu tenho tudo. Se não tem conexão interior, isso não tem nada a ver com crença, tá? Sim. Se não tem essa sensação interna dessa luz dentro de si, aí não tem nada, né? É muito difícil você enfrentar a dificuldade se você não tiver um olhar para dentro, né? Também. É a única possibilidade. Porque tem coisas que a vida é muito dura. E assim, às vezes a gente passa por coisas difíceis, mas tem uma parte no nosso emocional que pode estar triste, mas tem uma outra parte que pode estar muito bem. E você acha que elas conseguem encontrar um equilíbrio, como se uma parte consolasse a outra? De certa forma? Nossa, que pergunta sábia. É exatamente isso. Quando eu falei de acolher, é a nossa essência, a nossa luz interior, acolher o nosso ego humano que passa por dor, por tristeza, pelas questões da vida. E conseguir ser mais gentil consigo mesmo, né? Que nem você Essa falou. é a base de tudo. Que legal. E o amor próprio vem disso, vem dessa conexão interior.
Que legal. Não é do que, você é isso, você é aquilo, porque isso aí tudo passa, né? Então, essa é a grande questão do envelhecimento também. Porque você pode perder algumas coisas, Sim. né? Às vezes você não tem a mesma agilidade, não tem a mesma... Enfim, mas se você o seu amor próprio não está baseado no que você é como profissão, como isso, como aquilo, mas no seu próprio amor que vem da sua alma, da sua luz, você vai envelhecer muito melhor. Com certeza. Quanto maior o apego, pior o envelhecimento. Resumindo. Concordo com você. Então, para a gente chegar na mensagem final dessa nossa conversa de hoje, super enriquecedora e transformadora, se você pudesse dar um conselho para alguém que está chegando agora na maturidade e ela deseja envelhecer com plenitude e com essa conexão com a essência, qual que seria? Bom, seria a síntese de tudo que a gente falou aqui, que é esse treinamento de silenciar, de contato interno, de contemplação. A gente vai se... Eu estou com 57 anos. Eu sou muito mais feliz hoje, cada vez mais feliz. Por quê? Porque eu tenho muito mais contemplação do que ter que fazer, do que ter que lutar. Eu não tenho que lutar mais. Eu tenho meu empenho, mas não uma luta. Para vir aqui hoje foi um prazer, foi um empenho de vir, mas não um esforço. Então, é sair dessa luta, dessa doença da sociedade de produtividade para o ser. É sair do fazer e do ter para o ser. Que, inclusive, para os mais jovens, quanto mais você tiver no ser, mais você vai fazer dentro do seu propósito e o ter vai ser uma consequência. As coisas vão vindo, né, meio que, não automático, mas as coisas vão chegando de modo mais natural. Né? E onde os ouvintes eles podem encontrar mais informações sobre o seu trabalho, sobre os seus livros, acessar aí as informações do Espaço Essência, que tem os cursos, né, para quem tem mais interesse? Sim, então é www.espacoessência.com.br, de Espaço Essência, Espaco. Tem o Instagram, que é @essênciaespaco, e tem o canal do YouTube, Espaço Essência /Laís César com 2 Es. Depois a gente vai deixar disponível também no nosso canal, né, para vocês conhecerem mais aí sobre o trabalho da Laís. Então, nesse episódio, nós conversamos sobre o tema Passagem para a Essência, o envelhecimento como um caminho para o autoconhecimento. Nós vamos também realizar um sorteio com os livros da Laís, para que vocês possam ter mais contato com esse momento de se aprofundar, né, de modo mais importante no que é esse processo de conhecimento da essência e de se transformar e de ser mais carinhoso consigo mesmo, né? Que acho que é a mensagem principal. Isso que você falou foi perfeito. Mais carinhoso consigo mesmo. E mais uma vez eu gostaria de agradecer, Laís, obrigado pela sua participação. Lembre-se de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você tem curiosidade, quer saber mais sobre algum tema ou tem alguma pergunta sobre o tema que nós abordamos hoje, comente aqui no nosso vídeo, que aí nós conseguimos aprofundar mais o assunto. Gostaria de agradecer a participação de todos nesse podcast de hoje e eu vejo vocês no próximo episódio.